Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma terça-feira, momento de reflexão à luz da doutrina espírita. Nesses minutos, então, em que os nossos irmãos vão entrando na nossa live, nós vamos convidar a todos para irmos nos harmonizando, refletindo, pensando um pouco em Jesus, na doutrina. E para iniciarmos então esse nosso momento de reflexão, farei uma leitura, um trecho que foi retirado das Instruções dos Espíritos, do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que faz parte da nossa reflexão de hoje. Então, o texto diz o seguinte: aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, Deus, de criticar as suas doações, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias, a si mesmo, e arrependido e operoso, meta, corajoso, as mãos à obra, arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lavra o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado por boa dentre as más. Regue-o com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito os seus esforços, e um grão produzir 100, outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai as vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeei a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Essa é a mensagem, então, assinada por um espírito amigo, uma mensagem de Joana de Ângeles na codificação junto a Kardec e outros irmãos. Com essa reflexão, então, convido a todos a pensarmos em Joana de Ângeles, a pensarmos na nossa casa e nos unirmos em oração, inspirados por aquele ambiente que tanto nos acolheu e nos acolhe. Lembrarmos de seu jardim, de suas flores e inspirados, unidos, junto à boa espiritualidade, orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixes entregues às tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. Com essa oração, então, damos início à nossa reflexão da noite. Hoje, como tema, temos: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Esse é um dos itens que é trabalhado pelo Kardec no capítulo 18, com o título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Esse capítulo, ele trabalha algumas parábolas, algumas passagens de Jesus, umas já em Jerusalém, outras fazendo parte do Sermão da Montanha, e tem duas instruções dos Espíritos. A primeira, essa a qual eu li um trecho, que é de um espírito amigo, e uma outra que se diz, pelas suas obras, é que se reconhece o cristão do Espírito Simeão.
Então, todo esse capítulo está trabalhando sobre esse tema de quem é que vai entrar no reino dos céus. Será que é só aquele que diz Senhor, Senhor? Será que são aqueles que dizem que são cristãos? Apenas isso é o suficiente? Então, essa é a reflexão, né, sobre quem serão os chamados, quem serão os ouvidos. Então, ele começa com a parábola do festim das bodas, né, que trabalha a ideia dos convidados, né, do Senhor ao reino dos céus, fala sobre a porta estreita e então chega a reflexão que nós trabalharemos hoje, que é nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Aqui então é interessante percebermos que esse é um trecho que encerra o Sermão da Montanha. Ele está lá no finalzinho do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, né? Então, após toda, né, aquele belo sermão, é assim que ele conclui. E aqui Kardec escolhe os 2 últimos trechos desse sermão, então, para introduzir a sua discussão. E eles dizem o seguinte: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. Então, a partir dessa reflexão, Kardec faz alguns apontamentos e ele faz algumas perguntas. E essas perguntas, então, nós vamos segui-las. Primeiro ele pergunta o seguinte: de que serve, porém, lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Se Jesus é o nosso mestre ou o nosso senhor, a ideia, né, de ser mestre é de que ele nos deveria apontar, né, os caminhos, nos dar diretrizes. Se nós não seguimos as diretrizes do nosso mestre, é justo que ele seja o nosso mestre, mesmo se nós não o seguimos? Então aí já começam essas interrogações de Kardec a partir desse trecho do Evangelho. Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Então, seremos cristãos se mesmo assim agirmos com condutas tão contrárias aos ensinamentos de Cristo? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes com seus semelhantes? Então, será mesmo que aqueles que se dedicam a orar de forma profunda, a orar muito, mas que mesmo assim não se tornam melhores, não se tornam mais caridosos, não se aproximam mais, né, das ações dignas dos ensinamentos de Cristo? A resposta que Kardec coloca na sua reflexão desse capítulo sobre essas perguntas é não. Ele diz não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. Então, Kardec está dizendo para a gente que
a prece nos lábios, tal qual aquelas lindas e muito bem proclamadas dos fariseus, elas não são o suficiente. Jesus não deseja as nossas palavras. Jesus deseja o nosso coração. Então, aqui nós podemos apontar 3 elementos importantes nessa reflexão, que são as nossas ações, as nossas intenções e os nossos sentimentos. As nossas ações, elas são aquelas que impactam de forma mais concreta, não só na nossa vida, mas na vida de todos aqueles que estão em nossa volta, em nossa comunidade. Então, nós precisamos trabalhar inicialmente sobre as nossas ações, elas são urgentes. Claro que nós ainda teremos intenções e sentimentos que não são os mais depurados, mas o primeiro passo é que nós possamos frear as nossas más intenções, as nossas ações que não são de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, nesse processo onde refletimos sobre as nossas ações, nesse processo em que pensaremos, não mais vou agir dessa forma, mas infelizmente eu ainda penso coisas que eu não deveria, eu ainda tenho intenções e sentimentos que não são os mais adequados, mas nós já estamos nesse processo de refletir sobre os nossos atos. Já é um primeiro passo, porque se tivéssemos sentimentos, intenções e ações absolutamente adequadas aos ensinamentos de Jesus, nós certamente não estaríamos encarnados neste orbe. Então, todos nós estamos aqui justamente com o objetivo de trabalharmos as ações, as intenções e os sentimentos. Jesus veio nos trazer muitos exemplos, muitos ensinamentos de como devemos agir, de quais sentimentos são os mais sublimes e que estes devem sim tomar, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas relações. E com a meta, com o objetivo dos ensinamentos de Jesus é que estamos aqui, experiência de carne após experiência de carne, melhorando, avançando dentro desses propósitos. Cada dia um passo a mais, cada dia a gente percebe que já não erra tanto quanto ontem. Sabemos que temos ainda muito a avançar, mas no nosso ritmo, com as nossas boas intenções, caminharemos e chegaremos ao reino dos céus, não apenas por dizer Senhor, Senhor, mas por ouvir o que o Mestre nos diz, por pensarmos e sentirmos, agirmos cada dia mais de acordo com o que Jesus nos ensinou. Então, essa é a grande reflexão que Kardec coloca dentro desse trecho do Sermão da Montanha tão belo que Jesus nos colocou. Um pouco antes de Jesus falar sobre esse trecho que eu li, esse trecho do Senhor, Senhor, ele diz o seguinte: pelos seus frutos os reconhecereis. Então, é isso que Jesus quer de nós, os nossos frutos, que possamos trabalhar cada vez mais para que nós, enquanto uma árvore, dê frutos cada vez melhores, cada vez mais sintonizados com os bons sentimentos a que Jesus nos ensinou. Dentro dessa reflexão, eu trouxe um conto do livro Pontos e Contos, do Irmão X, com a psicografia de Chico Xavier. O conto se chama As Portas Celestes e diz o seguinte: o grupo de desencarnados errava nas esferas inferiores. Integravam-no alguns cristãos de escolas diversas. Estranhando a indiferença do céu, onde os anjos e tronos, os arcanjos e gênios do paraíso, que não se apresentam para recebê-los? Em torno, sempre a neblina espessa, a penura indefinível, onde o refúgio da paz e o asilo da recompensa. Longos dias de aflição em jornadas angustiosas.
Depois da surpresa, a revolta. Após a revolta, a queixa. Finda a queixa, veio o sofrimento construtivo, e com esse surgiu a prece. Em seguida a oração, eis que aparece a resposta. Iluminado mensageiro, em vestitura resplandecente, desafia a sombra da planície, fazendo-se visível em alto cume. Prosternaram-se os peregrinos à pressa. Seria o próprio Jesus? Não seria? Ante a perturbação que os acometera, o emissário tomou a palavra e esclareceu fraterno. Paz em nome do Senhor. A quem endereçastes vosso apelo? Vossas súplicas foram ouvidas. O que desejais? Anjo celeste, falou um deles, pois não vês? Estamos rotos, exaustos, vencidos, nós que fomos crentes fervorosos no mundo. Onde se encontra o Redentor que não nos salva? O príncipe da luz, que nos deixa em plena treva? Que desejamos? Nada mais que o prêmio da luta. Não pôde prosseguir. Ondas de lágrimas invadiram-lhe os olhos, sufocando-lhe a garganta e contagiando os companheiros que se desfizeram em pranto dorido. O preposto do Cristo, contudo, manteve-se imperturbável e considerou: a justiça divina nunca falhou no universo. Ah, mas nós sofremos, replicou o interlocutor aliviado, e certamente fomos vítimas de algum esquecimento que esperamos seja reparado. O ministro de Jesus não se deixou impressionar e voltou a dizer: vejamos, respondei-me em sã consciência. Quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? Se estivessem à frente de autoridade comum, provavelmente os interpelados buscariam tergiversar, fugindo à verdade. A luz divina do emissário, porém, penetrava-lhes no âmago do ser. Decorrido um instante de pesada expectação, informaram todos a um só tempo: não. Considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? Novo momento de luta íntima e nova resposta sincera: não. Negastes a personalidade egoística, suportastes vossa cruz e seguistes o Mestre? Não. Colocastes a vontade divina acima de vossos desejos? Não. Fizestes brilhar em vós, na terra, a luz que o céu vos conferiu? Não. Auxiliastes vossos inimigos, orastes pelos que vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Não. Perdoastes 70 vezes 7 vezes? Não. Fostes fiéis ao Pai até o fim? Não. Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade? Não. Carregastes as cargas uns dos outros? Não. O mensageiro fixou benevolente gesto com as mãos e, mostrando o olhar mais doce, observou depois de comprida pausa: se em 10 das lições do Divino Mestre não aprendestes nenhuma, com que direito invocais o seu nome? Acreditais, porventura, que ele nos tem ensinado algo em vão? Os infortunados puseram-se a chorar, com mais força, e um deles objetou: que será de nós? Quem nos socorrerá, se tínhamos crença verdadeira? Sim, tornou o representante do Cristo, não contesto. Entretanto, como interpretar o possuidor do bom livro que nunca lhe examinou as páginas? Como definir o aluno que gastou possibilidades e tempos da escola sem jamais aplicar as lições no terreno prático? Ó anjo bom, contudo, nós já morremos na terra, acrescentou a voz triste do irmão desencantado entre a aflição e a amargura. O mensageiro, porém, rematou com serenidade:
Diariamente, milhões de almas humanas abandonam a carne e tornam a ela, no aprendizado da verdadeira vida. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera. O que importa no plano espiritual não é o interromper ou o recomeçar da experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. Não percais tempo buscando novos programas, quando nem mesmo iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz algum tem o direito de invocar a presença do Mestre, de novo, antes de atender às lições anteriormente indicadas. Voltai e aprendei. Não existe outro caminho para a distração voluntária. Neste mesmo instante, o enviado tornou ao plano de onde viera, enquanto os peregrinos, ao invés de prosseguir em viagem para o mais alto, obedeciam o impulso irresistível que os conduzia para mais baixo. Nesse conto, então, o irmão X fala um pouco sobre aqueles que gritaram Senhor, Senhor, e esperaram que os portões dos céus se abrissem a eles. Nós, dentro da doutrina espírita, temos alguns outros conhecimentos sobre esse processo. Nós sabemos, como o emissário aqui dessa história, de que vamos interromper e recomeçar inúmeras vezes essa nossa experiência. Então, não esperemos que em uma experiência possamos entender todos os ensinamentos de Jesus. Não pensemos que de uma única vez tudo fará sentido, tudo será aplicado e toda a reforma íntima será feita. Não. Essa é uma obra de inúmeras e inúmeras vidas, porque ela só ganha sentido quanto mais experiências de carne tivermos. Só quando conseguirmos vestir a pele de inúmeras experiências, só quando nos colocarmos em situações diferentes, só quando conseguirmos olharmos a humanidade por muitos ângulos diversos, é que todo o ensinamento de Jesus fará sentido para nós. E é por isso que devemos sempre nos lembrar daquilo que disse o emissário. Não percais tempo buscando novos programas, quando nem mesmo iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Voltai e aprendei. É isso que precisamos. Cada vez mais buscar esse novo aprendizado, buscar mais um ponto que ainda não conseguimos melhorar. E aí sim, seremos dignos do festim das bodas. Como diz a parábola desse capítulo, seremos dignos do reino dos céus. Enquanto isso, estaremos aqui, trabalhando na companhia dos emissários de Cristo, sempre estruturados, sempre bem acompanhados, com todas as opções que temos, com toda a literatura, com as casas espíritas, com o estudo, com tantos mecanismos para que possamos entender e praticar todo esse ensinamento. Na sequência, Kardec trabalha um segundo item que diz o seguinte: muito se pedirá àquele que muito recebeu. E aqui nós estamos incluídos, nós cristãos e espíritas, a nós muito foi dado. O trecho do Evangelho é o Evangelho de João, que diz o seguinte: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Então, aqui Kardec faz um importante apontamento. Ele fala sobre o ensino dos espíritos, o que nós estamos aprendendo com esses emissários da espiritualidade. E ele disse que o ensino, ele não é circunscrito.
O ensino, ele é para todos, letrados, iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem perceber e receber, pois os espíritos se comunicam por toda a parte. Então aqui eles mostram que não é apenas um grupo religioso ou outro que tem as possibilidades desse entendimento. As ideias de amor, de respeito e de caridade, elas estão em todo o orbe terrestre, não apenas dentro da doutrina espírita ou dos ideais cristãos. A maior parte das religiões e até mesmo aqueles, como Kardec coloca, os incrédulos, amar e respeitar o próximo, não precisa de uma orientação religiosa para entender a necessidade do amor, do respeito e da caridade. Por isso, todos nós podemos adentrar ao reino dos céus, desde que pratiquemos, desde que nos preocupemos com o próximo. Continuando essa mensagem, Kardec diz o seguinte: aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade e acabou escolhendo não praticá-la. Então, nós que aqui estamos, nós que buscamos Jesus como de fato um mestre para as nossas vidas, que buscamos em Jesus um exemplo prático de como agir, de quais sentimentos são aqueles que devem tomar o nosso ser, nós que temos esse objetivo e que sabemos que ainda temos muito a aprender, muitas más tendências a corrigir, que possamos estarmos sempre unidos, buscando em nossos pares, buscando dentro da doutrina espírita reflexões que nos auxiliem a caminhar cada vez mais, que não sejamos aqueles como o conto do irmão X, que apenas acreditam que entrarão no reino dos céus, porque dizem Senhor, Senhor, porque se dizem cristãos, porque emanam lindas orações que saem apenas dos lábios, tal qual as orações dos fariseus, que possamos orar com o nosso coração, que possamos internalizar esses ensinamentos de Jesus, que possamos permitir que eles toquem fundo na nossa alma, em cada fibra do nosso ser. Para encerrar essa reflexão, eu trago uma mensagem de Emmanuel, que tem como título Pelos Frutos. Ele inicia com uma pequena citação de Jesus no Evangelho de Mateus. Por seus frutos os conhecereis, aquele que antecede a passagem desse capítulo. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pela ramagem, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Que possamos
seguir essa orientação de Emmanuel, que possamos repetir para nós mesmos todos os dias, na nossa reforma íntima, pelas nossas ações seremos conhecidos. Que possamos sempre termos Jesus como um modelo vivo, prático, concreto do que sentimos, das nossas intenções, das nossas ações, da forma como vemos e agimos no mundo. O que Jesus nos diz não é apenas lindo de se ler, mas ele é lindo de se viver, que possamos viver o Evangelho de Jesus, que sejamos reconhecidos por belos frutos e que a cada dia possamos manter viva essa intenção em nossos corações. O nosso caminho é longo, mas juntos trabalharemos para sim passar pela porta estreita, para que possamos adentrar o reino dos céus, vestir a túnica nupcial e adentrar ao festim das bodas. Convido a todos, diante dessas lindas palavras do Evangelho de Emmanuel, que possamos orar, que possamos pedir à espiritualidade, a Jesus, que nos auxiliem na nossa longa caminhada, nos dando força, nos ajudando a sermos resilientes, nos trazendo cada vez mais estrutura para que possamos aprender e praticar os ensinamentos do Cristo. Pedimos a Joana de Ângeles, aos mentores da nossa casa espírita, que nos acompanhem sempre, que não nos deixem desistirmos, desanimarmos, porque a cada dia podemos ser melhor do que no dia anterior. Que possamos orar com os nossos corações, nos conectando sempre com a espiritualidade e seguindo sempre o nosso Mestre, Jesus. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, que possamos seguir ao longo da semana as nossas orações, as nossas reflexões, sempre juntos, sempre seguindo o nosso Mestre.